Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal EBD Viva e nós vivemos o avivamento registrado em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a faze-a conhecida. Estamos estudando neste trimestre o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou da Assembleia de Deus, Ministério IBES, presidida pelo pastor Levi Aguiar. Mando um abraço para todos os internautas, para todos os irmãos e irmãs que se inscreveram e já vou fazer um convite para você que está acessando pela primeira vez. Se inscreva aí embaixo, acione o sininho para que você possa receber em primeira mão, dê um joinha. Todas as segundas-feiras, às 19h30, nós entramos no ar com mais de uma aula do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. E o objetivo deste canal é trazer as lições completas à luz do comentarista do trimestre, sendo fidedigno, fiel ao seu plano de aula, estabelecido então na revista de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar no próximo domingo a lição de número 5, do dia 1º de agosto de 2021. O tema da lição é o reinado de Acasias. O reinado de Acasias. Vamos entrar diretamente agora no texto áureo, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Nós podemos observar as palavras enfatizadas neste texto áureo é a malícia dos ímpios e estabeleça-se o justo. E Deus é ratificado aqui como justo Deus, no texto áureo da lição de hoje. Vamos para a verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Destacamos as palavras coragem, exemplo, incentivo a exortar. Esta verdade prática, que é a verdade prática que está no início da lição, mas nós, no decorrer da lição, vamos trazer diversas verdades práticas para o professor, para o vocacionado para o ensino e para os alunos também dedicados que querem se aprofundar nas Escrituras Sagradas. E toda semana você tem a oportunidade de acompanhar conosco as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos para a leitura em classe, a leitura bíblica em classe, que encontra-se em 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 8 e versículos de 13 a 17 no mesmo capítulo. E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que a subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros, no versículo 5, voltaram para o rei e lhes disse: que é que voltastes? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel,
para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50. E com os seus 50, então, subiu o capitão de 50, e veio e pôs-lhe de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu, e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes o mensageiro a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, essa cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O objetivo geral é ressaltar a imprescindibilidade, ou seja, é essencial se ter um relacionamento íntimo com Deus. E os objetivos específicos: número 1, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2, assinalar a coragem de Elias. E 3, identificar as consequências dos atos de Acasias. No livro de apoio do nosso professor comentarista, o pastor Clayton, o significado do nome de Acasias é Yahvé prende, no sentido então de agarrar, de segurar, né? No sul reinava Josafá. No norte, no reino do norte, o reino de Israel, reinava Acasias. E Acasias, no decorrer do seu reinado, ele se voltou para a idolatria de uma forma muito mais grave, inclusive, do que seu pai. E, nesse sentido, ele fez aliança desastrada para chegar até a Espanha ou ir até a Tarsis, que está registrado em Crônicas, no capítulo 20, no versículos 35 e 36. Deus enviou um profeta e disse que não iria ser concluído aquela expedição, como de fato não foi. Então aquela expedição, aquela aliança feita entre o rei Acasias e o rei do sul, Josafá, ela não prosperou porque não estava no centro da vontade de Deus, porque Acasias tinha se voltado para a idolatria de uma forma muito grave. Quem era Acasias? Acasias era filho de Acabe e Jezabel, né, que morreram tragicamente. Elias profetizou ao rei quando Acabe foi tomar posse da vinha de Nabote. Ali ele recebeu a sua sentença de morte, porque a rainha Jezabel tinha covardemente organizado a execução de Nabote, né? Ela fez não só a trama, ela tramou a morte, como mandou executar Nabote e entregou então, após o rei, que estava triste, na cama, amuado, ela chegou, perguntou para ele por que ele estava assim,
Ele disse para ela porque ele tinha pedido a Nabote que vendesse a vinha dele e ele queria fazer uma horta grande, como nós estudamos na lição de domingo passado. E nesta lição nós vamos aprofundar então, sobre o reinado de Acasias. Acasias, após cair da janela, como nós vamos estudar hoje, manda mensageiros consultar a Baal-Zebub, pois acreditava que esse Deus tinha o dom da profecia, um ídolo morto. A cegueira espiritual desse rei levou ele à ruína. Nós vamos então aprender nessa lição que a cegueira espiritual deste rei, do rei Acabe, então, pedindo aos mensageiros que fosse consultar a um Deus morto, a um Deus inanimado, a um Deus feito por mão de homens, a um Deus que acreditava-se que traria, a adivinhação do que aconteceria no futuro de sua vida, nós vamos aprender que nós não podemos estar voltados para ídolos, mas servir a um Deus que tem todo o poder. Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como seus antepassados. Nós vamos adentrar na lição e vamos aprofundar no decorrer da nossa lição, então, a idolatria e até onde esse rei chegou, sendo que este rei foi o 8º rei de Israel, que é o Reino do Norte. Após a queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebub sobre o seu destino. Atitude pior do que adorar foi consultar a um falso Deus por meio dos mensageiros. E isso deixou Deus irado com Acasias. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, que está em nossa lição. A parte C do versículo diz: da cama que subistes não descerás, certamente morrerás. Vamos adentrar então no tópico número 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e ele assumiu então o trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Nós já vamos colocar já no início aqui esse mapa que vocês estão vendo aí. Essa era a cidade aí de Ecrom, ficava a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém e ficava sudoeste de Canaã. E ao adoecer, em razão de uma queda, o próprio rei enviou então mensageiros a consultar essa divindade a fim de saber se ele morreria, lá no 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Este Deus, com D minúsculo, que Acasias mandou consultar, quem era ele? Ele era Baal-Zebub, que é chamado aqui. Acreditava-se que era um Deus que tinha o dom da profecia. Baal, que significa senhor ou esposo no idioma semítico. Zebub, que pode ser da variante Zebu, Baal, o príncipe. Zebub, o autor bíblico pode estar ali debochando da estupidez da adoração a um Deus falso. Isso o nosso professor Clayton está trazendo no livro de apoio, ou referente ao zumbido das asas das moscas. E esse outro nome era, segundo a mitologia,
príncipe das moscas, né? O primeiro seria Baal, o príncipe, e o segundo, príncipe das moscas. Um ídolo morto. E a cegueira espiritual de Acabe não permitiu que ele enxergasse tudo aquilo que Deus havia feito por seus antepassados e viesse, né, a sua memória aquilo ali, e ele então abandonasse esses caminhos tortuosos, o caminho da idolatria, que deixou o nosso Deus, o Deus de Israel, irado, né? Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, o Senhor já tinha dito, não vos virarei para os adivinhadores e encantadores, não o busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava exigindo do povo fidelidade. Já havia dito por meio do profeta Elias para os 850 profetas de Baal e Aserá, a quem eles serviriam. A Deus ou Baal? Eles tinham que se decidir, né, a quem serviria, porque Deus não permite e não permitiria a adoração a dois senhores, porque Deus já havia dito aqui em sua palavra que, além de não adorar a outros deuses, a idolatria, o povo também e os reis não poderiam consultar então adivinhadores e encantadores, como nós vemos aqui em Levítico capítulo 19, versículo 31. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Ainda trazemos o Salmo de número 24, versículo 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós devemos adorar a um único Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. O ponto de número 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico de número 2, Acasias segue os passos de seus pais. Olha só o que nós vamos ter agora aqui, trago pelo nosso comentarista na lição de hoje. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Imitou Acabe e Jezabel e Jeroboão, que sempre quando tem exemplos de maus reis, principalmente no Reino do Norte, né, sempre está trazendo aqui, né, a Bíblia ali no primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, que seguiu o mau exemplo de Jeroboão. E quando cita bons exemplos, cita o exemplo de Davi. No seu curto reinado de apenas 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instruiu o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está lá em Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. O que este menino, ao crescer, viu os pais fazendo? Tanto o pai Acabe quanto a mãe Jezabel. Era adorando a Baal, perseguindo os profetas, caluniando profetas, ameaçando profetas de morte, além de presenciar um autoritarismo da mãe dele, Jezabel. E além de tudo isso, né, um pai omisso, um pai marionete
na mão da mãe, da esposa. Porque ele, ao casar-se com a Jezabel, o pai de Acasias, ele então deixou-se levar o seu coração por aquilo que essa mulher trouxe. Inclusive, daqui a pouco vamos ver, cometendo assassinatos e fazendo toda espécie de atrocidade, prostituição, trazendo ali adoração a deuses estranhos com D minúsculo e deixando o marido numa situação delicada, porque difícil, de ruína total, porque ele não serviu unicamente ao rei de Israel. Então, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nós acabamos de ler, ensinar o menino no caminho seria passar para esse menino a orientação moral correta, com justiça, perante ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 10, parte A. Né? Quando ele se tornasse adulto, ele executaria a justiça e esse ensinamento no caminho do Senhor agrada ao Senhor e não traria estas consequências danosas para o rei e também para o povo de Israel, que sofreu com aquele rei, com a introdução, além da idolatria, né, com esse esfriamento espiritual. A síntese do tópico 1, então, os erros e más condutas cometidos por nossos antecessores não devem ser repetidas por nós. Se você observar algum mau conselho do seu pai ou da sua mãe, deve se confrontar com a palavra de Deus. E, diante da palavra de Deus, fique com a palavra. Porque a palavra de Deus ela é inerrante. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Deus trouxe para nós a palavra dele por meio de homens de Deus inspirados por ele, que deixaram escritos os 66 livros que nós temos hoje para nós meditarmos. No tópico de número 2, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico número 1, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Né? Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3b. Né? Como nós já explicamos, né? Ecrom ficava sudoeste de Israel, a 40 quilômetros de Jerusalém, e dentro do reino de Israel e do reino de Judá é a terra que Deus tinha prometido e que Deus havia dado aos seus filhos, a essa nação eleita, que era uma nação sacerdócio, santo, essa nação que muito o papel dela seria evangelizar o mundo. Mas, graças ao nosso Deus, que lá na fundação do mundo, mesmo quando o homem caiu depois, que foi no início da criação, logo depois do início da criação, ele já tinha um plano perfeito, já projetado, que foi executado com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição dentre os mortos. Qual a aplicação pessoal que a lição de hoje nos traz? Se o rei Acasias tivesse consultado ao profeta Elias e tivesse se arrependido dos seus maus caminhos, abandonando a idolatria
e consultando o profeta do Senhor para saber qual era a vontade do Senhor em sua vida, né, ele certamente seria curado e ele mudaria, né, a vida do povo, porque ele era um líder que Deus havia estabelecido ali, porque todos os reis que estavam ali estavam sob a permissão de Deus. E se eles tivessem se arrependido e levado o povo ao arrependimento, Deus certamente abençoaria, porque ele é fiel à sua palavra. Mas o que o rei Acasias preferiu? Preferiu o caminho de Edom, que contém verdades falsificadas, Deus de facilidades ou deuses de facilidades. Muitas das vezes nós não estamos seguindo a um rei todo-poderoso e estamos dividindo o nosso coração com algo que não agrada ao Senhor, que é, no contexto que estamos estudando, idolatria. E Deus não permite isso. Então, que nós peçamos perdão ao Senhor, que nós cotidianamente nos humilhemos na presença do Senhor, porque Ele certamente perdoará os nossos pecados se houver um arrependimento genuíno por parte dos seus filhos que estão aqui na terra. Então, lá em Mateus capítulo 7, versículos 14 e 15, o que diz sobre o caminho de Ecrom e o caminho para o céu, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Só há dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho de Ecrom é o caminho da perdição, e o caminho para o céu só se encontra por meio do Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Lá em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos aprender com essa lição que só existe um verdadeiro Deus que responde às nossas orações. É o que nós vamos ver em relação ao profeta Elias, que foi um profeta zeloso com a palavra e com os ensinamentos de Deus, e teve uma vida de intimidade com Deus. No tópico número 2, no subtópico de número 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Está lá em 2 Reis, capítulos 1, versículos 9 ao 13. Não está contido na lição, na leitura em classe, né? Que o comentarista não trouxe esses 3 versículos que nós temos aqui. Porém, o que está contido lá nesses versículos? Que nas 2 primeiras vezes que o rei mandou o capitão com 50 soldados, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os capitães. Morreram então 102 pessoas. Antes já havia morrido 850 pessoas, consequência do pecado de Acasias, consequência do distanciamento do homem do centro da vontade de Deus. Na primeira vez, o primeiro capitão disse: desce. Na segunda vez, o segundo capitão disse: desce depressa. E o profeta Elias, né, após ser chamado de homem de Deus, falou: se realmente sou homem de Deus, desça fogo do céu e consumam vocês. E realmente
desceu o fogo do céu e consumiu esses dois pelotões. E nós vemos, irmãos, que, humanamente falando, para prender um homem com 50 soldados e um capitão fortemente armados, né, não teria condição. O rei, né, contava que ele iria ser preso, que ele viria. Mas não foi nas duas primeiras ocasiões que aconteceu isso, né? Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida dos seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 13. Esta atitude de humildade perante ao homem de Deus, profeta do Senhor, né? Deus realmente se agradou. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Né? Esse homem temente a Deus, que pode muito bem ter sido alcançado e ter acompanhado lá no Monte Carmelo, né? Deus manifestando o seu poder e mandando descendo fogo dos céus, sob a oração do seu filho, o profeta Elias. Então, pode ser que este tenha sido alcançado lá. E aqui, irmãos, nós vemos que no Novo Testamento houve uma situação um tanto quanto parecida, né, com o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando, né, Paulo e Silas dizem para aquele senhor, para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele estava desesperado, porque Paulo e Silas tinham sido açoitados em praça pública e prenderam os dois. E à noite, quando houve um grande terremoto e as portas das prisões e as correntes se quebraram e as portas abriram, e aquele carcereiro então queria tirar a própria vida, e os homens de Deus disseram: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta humildade daquele homem de Deus que se prostrou lá no Antigo Testamento, então no Novo Testamento também, ele então moveu a mão de Deus e a misericórdia de Deus os alcançou. A humildade também está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, na parte B. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também um outro texto de apoio que nós trazemos. Irmãos, eu também, irmãs, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, eu ia trazer um versículo, mas trouxe de 5 a 9, porque é muito profundo e são versículos que o irmão pode e a irmã levar neste domingo para os seus alunos. E você que está nos acompanhando vai estar na sua tela aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima, que é acima de todo nome. Então, irmãos, nós sabemos o exemplo que Jesus deixou para nós. Lavou o pé dos discípulos, né? Quando era chamado de bom mestre, ele refutava. Ele conhecia o coração de cada um e ele conhece o coração de cada um. 100% homem, 100% Deus, quando passou aqui na terra,
mas passou pelas mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que nós, como homem, temos. Mas ele não pecou, ele cumpriu a lei, morreu por nossos pecados, porque no Antigo Testamento nós vemos que tinha que morrer um cordeiro a ser imolado, aqueles animais nos sacrifícios que eram feitos, e os seus corpos tinham que ser totalmente queimados em cheiro, incenso ao Senhor. E nós vemos que no Jesus, cumpriu-se em Jesus a plenitude do tempo. E todo o Antigo Testamento que apontava para Jesus no Novo Testamento, ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós, e um dia virá como juiz. Tenhamos, e levemos os nossos alunos a meditar no amor de Deus e como este Deus oportuniza para nós, que nós o alcancemos e aceitemos o seu Filho e prosseguimos até alcançar a estatura de varão perfeito por meio da santificação, sem a qual ninguém agrada ao Senhor. No tópico de número 2, Elias desafia ainda a adoração de Baal. Subtópico número 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, foi o primeiro episódio, com os profetas de Baal. Lá clamaram, se cortaram, dançaram, fizeram tudo ali, clamaram de manhã até meio-dia e nada. E Elias reparou o altar, como nós aprendemos na lição passada. E Deus desceu, fogo do céu, e consumiu aquele holocausto por meio da oração do seu profeta, do seu servo Elias, com os profetas. E no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença de Deus não estivesse nesse elemento, nem também no vento, que quebraram as penhas, as rochas, nem também no terremoto, e nem no fogo, mas sim naquela voz meiga e suave, falando para Elias: o que fazes aqui, Elias? E quando por 2 vezes desceu o fogo e consumiu aqueles soldados e os capitães, também manifestando. E depois desse fato, é um fato que nós vamos estar estudando domingo que vem, ele foi arrebatado também com carros e cavalos de fogo num redemoinho. Então, esse profeta de fogo, ele deixou, inclusive fez o sucessor, Deus então orientou que ele então chamasse Eliseu, e Eliseu foi o seu sucessor, que vamos aprender domingo que vem. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, está escrito que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O fogo que ardia continuamente no altar. O fogo que desceu do céu, lá no Monte Sinai, na sarça ardente. O fogo que desceu do céu e consumiu ali é nosso Deus, irmãos. Deus é fogo consumidor. E ele manifestou o seu poder no Novo Testamento. E eu gostaria de ler aqui, na declaração de fé, que os irmãos estão vendo aqui, das Assembleias de Deus. Nós temos na página 167, o ponto 3, dizendo assim: a descida do Espírito Santo. 2 sinais sobrenaturais antecederam imediatamente o advento do Espírito Santo, ou seja, o seu derramamento.
são eles: o som como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, e as línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, em Atos capítulo 2, versículo 3. Esses sinais anunciavam a chegada de alguém muito importante, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para inaugurar a igreja, iniciando assim a sua jornada histórica. Eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único, que marcou o início de uma nova dispensação. Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. A síntese do tópico 2 nos traz que servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Devemos permanecer fiéis nos momentos de adversidades, pois, como nós observamos no decorrer das Escrituras Sagradas dos acontecimentos, muitos reis fracassaram, alguns reis buscaram estar perto do Senhor, como é o caso do rei Davi, que quando se citam bons exemplos, Deus cita o exemplo de Davi, e quando cita maus exemplos, principalmente no Reino do Norte ali, também o exemplo de Jeroboão, ficou carimbado com uma figura que trouxe a idolatria para o meio do povo. O ponto de número 3, a doença de Acasias e a sua morte. O subtópico de número 1, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Está lá na nossa lição em classe. Por consequência da sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado em meio de seu povo no passado. Deus havia retirado com mão forte o povo do Egito. E Deus deu a terra prometida e eles adentraram ali. E Deus, então, estava requerendo naquele momento, e requer até hoje, uma total adoração. Não em parte, mas totalmente, uma entrega total em suas mãos. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar as suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Nós podemos verificar no livro de apoio do professor e pastor Clayton que o comprometimento do rei Acasias com Baal, Zebub, era maior que uma possibilidade de mudança de atitude, ou de arrependimento. O adorador tem que abrir mão de situações pecaminosas, rasgar o seu coração na presença do Senhor, e o Senhor, por meio da sua infinita misericórdia, muda o cativeiro. Ele abençoa rica e poderosamente e perdoa os pecados. Isso por quê? Porque ele é fiel à sua palavra. A sua palavra não volta atrás. E temos certeza, como está escrito, que não volta vazia também. No subtópico de número 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais seus soldados, o Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado, como nós vimos aqui atrás já, Então o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subisse, não descerás, mas certamente morrerás. 2 Reis 1:16b. Provavelmente o acidente
ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e Acasias faleceu. Aqui eu vou ficar com a palavra do Senhor nesse subtópico 2 aqui. Por quê? Porque esse provavelmente que foi colocado aqui e que a medicina adequada da época não curou, né, proporcionou uma boa recuperação, eu fico com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já havia entregue a mensagem para o rei que ele morreria. Então poderia ser a medicina mais avançada do mundo que não conseguiria reverter a situação, só se ele se arrependesse e Deus mudasse a sentença. Aí sim, mas nenhuma medicina, nem a mais evoluída, poderia mudar a situação e não levar o rei à morte após a sua palavra que tinha sido entregue por meio do seu profeta Elias. Infelizmente, então, o rei Acasias ele não se arrependeu. E o verso 17 diz que, do capítulo 1 do segundo livro, que ele morreu e o seu irmão Jorão reinou em seu lugar. Um reinado de apenas 2 anos. Né? Rapidamente passou, mas deixou um arraso ali. Né? Acasias resolveu, irmãos, seguir ao Senhor errado. Né? Seguir a Baal em vez de seguir ao Senhor, Deus dos exércitos. Isaías 42, versículo 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Já está aqui ratificado aquilo que estava determinado por Deus lá no início, já antes do povo entrar na terra de Canaã. Deus já tinha deixado com o seu filho Moisés, né, a lei e os ensinamentos que o povo deveria seguir, os reis principalmente, porque eram formadores de opinião. E os reis eram responsáveis tanto pela ascensão da nação em obediência ao Senhor, quanto a ruína do povo quando eram introduzidos ali falsos deuses com D minúsculo. Subtópico de número 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como: 1. Intimidade com Deus. 2. Zelo em promover a adoração ao rei de Israel e em condenar a idolatria. 3. Clareza e assertividade em suas sentenças. 4. Fidelidade. E 5, e último, além de tudo, coragem. A coragem de Elias, né, foi uma questão que o acompanhou. Teve um episódio que ele fugiu, mas Deus já estava nesse negócio, porque ele iria morrer. Ele tinha tido uma sentença de morte em 24 horas por Jezabel. No outro dia, naquele mesmo horário, que ela disse que os deuses tinham que matá-la se ela não tivesse, né, a vida do profeta Elias em suas mãos. Então, irmãos, olha só, né, matados o profeta. Ela deu uma sentença de morte para ele, ele fugiu, titubeou naquele momento porque pediu a morte, estava extremamente deprimido, como estudamos na lição passada. Mas aqui nós vemos um Elias, um profeta de Deus revigorado. E quando ele foi à presença do rei, ele deu o recado de Deus para o rei, independente de qualquer situação. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por ele na sua grande obra. Nós vamos trazer um texto de apoio em João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adorem. Elias, o profeta Elias, foi um homem zeloso pela palavra de Deus. Foi um homem que teve intimidade com o Senhor. Foi um homem que, cingido seus ombros ali, né, com uma vestimenta de pelos, um cinto de couro e com uma vestimenta simples, ele chegou a um ponto que a estatura praticamente de varão perfeito. E Deus o arrebatou. Que nós, irmãos, tenhamos na vida de Elias um exemplo para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus. E estas fraquezas muitas vezes que chegam ali no homem de Deus, e o homem naquele momento quis até a morte, como nós vimos na lição passada, mas mostrando a humanidade dele, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, o alimentando por meio de anjos. Olha, é muito importante servir ao Senhor, e Ele cuida de nós, né? Agora vamos então para a síntese do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento pode nos levar à morte física ou espiritual. A conclusão da lição de hoje nos traz que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade com Deus. Os pecados que Acasias cometeu sem arrependimento e seguindo exemplos dos seus antepassados, exemplos negativos, e aprofundando nesses pecados, buscando a consulta de falsos deuses, fez com que era mal, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos do Senhor, como nós aprendemos na lição de hoje. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo foi quase preso, né? Segundo Reis 9. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Deus não permitiu que ele fosse preso nem na primeira vez, com os 50 e o capitão, nem na segunda vez. E quando o terceiro chegou, Deus, por meio do anjo, avisou a Elias. E ele desceu e foi encontrar-se com o rei Acasias. E ele não temeu. E chegou lá, deu o recado de Deus, né? Em Atos capítulo 5, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer ao Deus do que aos homens. Esse versículo nós trouxemos também aqui para que os irmãos utilizem. E nós vemos, irmãos, queremos encerrar a lição de hoje trazendo novamente, lá do início, a verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Que os nossos púlpitos sejam púlpitos que tragam a verdadeira essência da palavra de Deus. Que os nossos púlpitos, nesses últimos dias, sejam púlpitos cristocêntricos. Que as nossas salas de escola bíblica dominical sejam aulas cristocêntricas, que apontem para Jesus, o único Salvador da humanidade, que depois que o homem caiu, que o homem pecou, só por meio da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário e por meio do derramamento do seu sangue, nós seríamos redimidos. Ele pagou um alto preço, sofreu pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas transgressões, mas Ele está à destra de Deus intercedendo por você, intercedendo por mim. Então, que nós tenhamos humildade, submissão ao Senhor e que nós adoremos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Que o Senhor Deus
possa abençoar a sua igreja na face da terra e que possa, cada dia, eliminar do coração do povo a idolatria, aquilo que não agrada ao Senhor, e que nós estejamos firmes nos caminhos santos do Senhor, servindo e adorando ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus eterno. Senhor nosso Deus, neste momento nós agradecemos, Senhor, a Ti, por esta oportunidade santa, sagrada que Tu nos deste, Pai, de estarmos aqui compartilhando a Sua palavra com estes professores, professoras, vocacionados ao ensino, alunos da escola dominical que estão nos ouvindo e que estiveram assistindo a aula até aqui conosco. Pai amado, abençoa cada irmã, cada irmão. Ó Senhor, repreende o devorador. Abençoa, Senhor, para que cada irmão, cada irmã possa procurar a Ti em espírito e em verdade, que possa, Senhor, procurar a Ti, Pai querido, e servir-Te com todo o coração, Pai. Ó Senhor, que nós possamos, por meio das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021, ter em nossa mente que já é a última hora, que a trombeta está próximo de ecoar, que nós estejamos preparados para encontrar contigo nas nuvens dos céus quando a trombeta ecoar, e que nós, Senhor, possamos ir morar contigo na eternidade. Ó Senhor, o que é uma vida aqui na terra? 70, 80, 90 anos perante a eternidade. Não dá para entender, nem pela nossa mente humana, qual fração, não há uma dízima, uma fração que possa nos trazer à mente a imensidão da eternidade. Pai querido, nos livre do mal, nos livre do fogo eterno e abençoa para que nós possamos um dia encontrarmos contigo aí no céu, Senhor, e morar nessa morada que Tu, Senhor, está preparando para nós, para um dia nós estarmos nos encontrando contigo aí no céu, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe você, os seus familiares, que dê saúde a todos, em nome de Jesus.